o respeito que as pessoas têm por uma pessoa que se veste de uma certa maneira é diferente que elas têm de uma pessoa que se veste de uma outra maneira. Tu não te vestes e não te apresentas de acordo com o teu paycheck agora. Tu tens de te apresentar de acordo com o teu paycheck no futuro. Exato. Sim. Porque se eu quero ser milionário, eu tenho que começar já a vestir como um milionário. A maneira como ela se veste passa uma mensagem que ela é uma pessoa X e que é do tipo, pô, uma pessoa assim não tem como estar ali onde está. E se está aí é porque provavelmente fez isso, fez aquilo. Então, ter esse cuidado, principalmente em lugares em que se exige um código de vestimenta, né? Estás, por exemplo, num casamento, mas a carteira tu achas que é cara e tu vais ver uma carteira grande. E não é uma carteira adequada para um casamento, mas tu vais me dizer, não, é da Prada, é da Louis Vuitton. Vestir bem não é vestir marca, mas é aquilo que disseste, são as chaves. E isso é muito importante, porque eu acho que isso não é muito valorizado. Ajudo as pessoas a entenderem que da mesma forma que elas vão usar o meu trabalho para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro com o meu trabalho, né? Porque as contas não se pagam com produtos ou com serviços. Ora viva! Família! Então, feliz 2026! Sejam todos bem-vindos ao primeiríssimo programa deste ano. Então, Daniela, feliz ano novo! Feliz ano novo, sim, mas... Como é que foram essas... abraço. de leve. Oh. Como é que foram essas entradas, essas saídas? Correram muito bem, demasiado bem. Bastante bolo com gasosa? E uma dor de cabeçazinha básica. mas pronto, mas correu muito bem, graças a Deus. E como é que foi as tuas entradas? Melhor impossível. Melhor impossível? Melhor impossível. Bem, eu quando olho para 2025, a única coisa que eu posso dizer é até nunca. E para 2026 eu só peço boas energias, bastante bênção e que todos os nossos sonhos se concretizem. Concretizem, E o que é que tu desejas, almejas para este ano? Olha, 2025 para mim eu fechei o ano com a palavra gratidão. E para este ano vou entrar com a palavra sucesso. Então é o que eu desejo para mim e para nós. Eu acho que essa palavra é super importante. Achei o teu discurso super corrente. Gostaste? Eu estou entusiasmadíssimo. Temos que entrar bem no ano. Exatamente. Tem que ser com força, com pancadaria, com tudo. Mas sempre com energia positiva. Gostei da pancadaria. Gostaste da pancadaria? Gostei da pancadaria. Crossfit, como sempre? Houve. O braço... Não vou falar ainda dos meus braços. Não? Não vou falar. Porque há muitos invejosos aqui. Há pessoas que estão a dizer que eu estou gordo, outras estão a dizer que eu estou magro, outras estão a dizer que eu estou a treinar bem. O backstage, como sempre. Comportamentos de 2025. Mas pronto. Mas como estamos a começar o ano, vou reforçar a tua dívida do ano passado. Sim. Já estamos em 2026, é o ano de Iron Man, meu Deus. Eu então, também. Há aquelas coisas que eu também me procuro, juro. Mas estamos na preparação, família. Não se preocupem, eu sou um homem de palavra. Estamos mesmo na preparação, bastante natação, treino, para correr bem. Para apoiar. Olha, se eu desmaiar, corta. Sim. Essas partes a Globo não pode mostrar, calma, temos que ser um pouco mais sérios. Sim, concordo. Mas uma coisa que hoje, particularmente, e principalmente nesse ano, nesse contexto, eu acho super, super, super conveniente é a nossa convidada. Sabes? Eu gostei muito e gosto muito da nossa convidada por vários motivos, mas um desses é porque é mulher de um grande homem e que foi o nosso primeiro homem, então não tinha como nós começarmos o ano com a nossa primeira mulher. Aqueles momentos que você fala, poça, já casales. Tem força, esses dois. Mas, acima de tudo, eu acho que representa muita coisa interessante e vamos aprender bastante. E ela já tem um trabalho que está super reconhecido hoje em dia e acredito que está a crescer muito mais ainda. Para além de ser mãe, esposa,
ser estudante também ao mesmo tempo que é profissional empreendedora, que é um conjunto de condimentos que tornam ela uma pessoa ainda mais interessante e super única. Eu acho que é muito bom nós conseguirmos ter essa pessoa hoje aqui. Concordo. Eu estou muito feliz, estou super entusiasmado de tê-la aqui, porque isso já é uma promessa que nós falamos, não, tu tens que vir também. E principalmente porque tem muita gente que precisa ouvir aquilo que ela tem a partilhar, principalmente porque pá, é uma história super interessante, é uma pessoa super leve, super agradável. Então eu estou muito, muito, muito entusiasmado de chamar, sem mais demoras, minhas senhoras e meus senhores. A Jani Kang. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda, Jane. Feliz Obrigada. ano novo. Muito obrigada. Feliz 2026. Obrigada. Como é que tu estás? Eu estou bem, estou bem. Estou bem, É? sim. Uhum. Estás assim bem calma. Por quê? É um pouco do nervosismo, mas depois vai passar. Vai passar, é claro. Uhum. Olha, nós aqui... Olha, a primeira coisa, tens de estar super confortável, porque aqui Uhum. isso é já a tua casa, praticamente. Sim, então, nem preciso estar nervosa. Uhum. Segundo, nós estamos muito entusiasmados. Obrigado por aceitares vir aqui. e Obrigada eu pelo convite. partilhar um pouco da tua experiência e do teu Uhum. conhecimento conosco. E principalmente por teres tanta disponibilidade num dia como esse. Como porque esse. não é fácil. Sim, realmente. Nós acreditamos que não é fácil, dadas as tuas Uhum. ocupações. Uhum. Então, para começar, nós pedimos sempre, é já o batismo, né? Então tens de fazer a tua apresentação, falar um pouco do que é que tu fazes, quem tu és. Uhum. E começamos a nossa discussão, a nossa conversa Essa daí. conversa. Yeah. Acho que uma das coisas mais difíceis do mundo é falarmos de nós mesmos, né? Uhum. Mas o meu nome é Adjane Kang. Eu sou uma jovem simples angolana de 27 anos. Sou casada, sou mãe, sou estudante, sou criadora de conteúdo e empreendo nessa área. O meu trabalho nas redes sociais consiste em criar conteúdos relacionados com moda, com beleza. E é desse jeito que eu construí a minha comunidade nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, embora já tenha começado há quase 10 anos, né, com o meu primeiro blog, que eu fazia uma releitura daquilo que eu via nas semanas de moda, nas semanas de alta costura, ou aquilo que eu conseguia interpretar do que eu via, sem muitos conhecimentos técnicos, sem entender profundamente, ou do jeito que eu entendo agora, aquilo que eu via, eu escrevia no meu blog. Depois disso, eu fui convidada por uma conhecida, uma prima de alguém que vivia no meu prédio, e convidou-me para escrever numa coluna, numa revista de moda, que hoje em dia já é extinta e não existe mais. E foi a minha primeira experiência com jornalismo de moda, o que eu não sabia que existia. Na minha cabeça, ou tu eras estilista ou tu eras modelo. E eram duas coisas que para mim não encaixavam muito bem, mas ainda assim eu tinha muita paixão por esse mundo. Mas depois, quando eu entrei para aquela revista, eu percebi que existe uma outra vertente, né? O informar por detrás da moda. E aí eu me encantei, fui estudando, fui lendo, fui consumindo muito conteúdo, mas só que depois acabei parando, né? Pelas coisas da vida, acabei indo por outros caminhos. E foi em 2021, eu acho, entre 2021 e 2022, que eu comecei a criar conteúdos para as minhas redes sociais de uma forma mais consistente e a encarar isso como meu trabalho. E eu estou aqui até hoje. Uau! Acho que é super interessante o percurso que tu fizeste, porque primeiro tu começaste há 10 anos e nunca desististe. Isso é muita persistência. Acho que eu não me recordo de nada que eu fiz durante 10 anos. Não é algo que eu persegui durante 10... Não, só dinheiro mesmo. É um pouco mais difícil. Aí a empresa muito. É um pouco mais difícil, principalmente quando num primeiro instante tu não consegues ter retornos financeiros, né? Porque embora seja a minha paixão, é algo que eu faço porque gosto, mas ninguém vive de gosto. Sim. Contas precisam ser pagas e o próprio investimento para conseguir criar um conteúdo de qualidade, de valor, é uma coisa que exige
esforços financeiros. Então, no início, realmente foi difícil e talvez foi essa uma das razões que contribuiu para que eu não fosse tão consistente ao longo dos anos, porque eu precisava de trabalhar, né, porque eu tinha responsabilidades, e o que acabou me deixando assim um pouco dentro, um pouco fora, um pouco dentro, um pouco fora. Mas foi realmente em 2021 muito também por causa do apoio do meu marido, que é o meu principal incentivador. Nem tenho como estar aqui e não falar dele, porque ele é a pessoa que mais me incentiva, mais me motiva, que praticamente me obriga a continuar, que diz, tu fazes um trabalho muito bom, tu tens que continuar, tens que continuar. Então, por causa muito dele, é que eu comecei a me estruturar, né? Que é para conseguir fazer disso uma coisa mais consistente, principalmente sendo mãe, né? Que a responsabilidade de ser mãe é uma carga que é muito boa, mas é muito pesada. Então, pode dificultar um pouco o processo. Mas o fato de eu ter o apoio dele acaba me ajudando muito, né? E graças a Deus, eu ainda não, assim, não tenho números muito grandes comparados ao que já conseguimos ver atualmente no nosso mercado, nessa vertente do digital, mas eu já construí uma comunidade muito boa, muito engajada, que acredita muito em mim, né, naquilo que eu faço, e para mim isso é ótimo. Para ti, quais foram, o que é que tu dizes, por exemplo, nessa experiência toda, quais foram os teus maiores desafios? Quais foram os maiores problemas que tu consegues te lembrar? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, primeiro é o fato de que trabalhar com as redes sociais pode ser uma espada de dois gumes. Embora eu não exponha quase nada da minha vida, mas ainda assim as pessoas na internet têm uma falsa sensação de que sabem muito a teu respeito e se acham muito no direito de dar opiniões, de fazer comentários, principalmente na fase em que eu estava grávida, né? Que a gestação em si já é uma fase complexa. E a minha foi um pouco mais complexa por causa de problemas de saúde, então ter que lidar com certos comentários, que acaba sendo os ossos do ofício, como dizem, né? O fato de estar ali na internet me deixa um pouco exposta a isso. Então acho que essa é uma das minhas maiores dificuldades até hoje, né? Lidar com um pouco dessa falta de noção que existe dentro das redes sociais, mesmo tendo uma comunidade muito grande, que é tudo muito leve, mas tem sempre um ou outro comentário que acaba sendo menos bom e no final do dia me pesa muito, né? De forma pessoal, eu não tenho um psicológico assim tão bom para lidar com essas coisas. E a outra dificuldade é o fato das empresas, das marcas não encararem aquilo que eu faço de forma séria, né? De forma séria, querem o meu trabalho de forma gratuita. Essa é uma das minhas maiores dificuldades, né? As pessoas admitem que aquilo que eu faço tem valor, por isso é que vêm falar comigo, mas não estão dispostas a pagar o preço, né? Então essas duas são as maiores dificuldades que tenho até o momento. Quando eu penso no mercado de redes sociais, principalmente para Angola, acho que eu ouvi uma declaração daquele que ela falou mais ou menos a mesma coisa sobre isso, em relação principalmente à questão do pagamento. Porque ser, principalmente moda, mas tanto masculina como feminina, mas falo mais a feminina, porque acho que a feminina, mesmo nos rankings mundiais, vende muito mais. Muito mais, exato. É um desafio, mas tem muito poder. E Sim. as marcas sabem disso. Sim. Então, quer elas queiram, quer não, vai chegar uma altura que elas vão ter que pagar o preço. Sim. Porque não tens outra forma. E eu acho isso super interessante porque tem a ver com a forma como nós impomos respeito. Exatamente. Impor respeito, e eu aprendi isso
não recentemente, mas já há algum tempo que reflito muito sobre isso. Impor respeito muitas vezes nem é sobre a gente discutir muito sobre preço, sobre seja lá o que for, mas é estar disposto a deixar, a walk away mesmo. Tipo, ok, não Sim, queres, sim, isso é o meu sim. preço, tu não queres, tudo bem, e eu aceito isso. Só para contar um episódio que aconteceu comigo ainda essa semana, uma empresa entrou em contato comigo, disseram, olha, nós acompanhamos o teu trabalho, gostamos muito do que fazes, gostamos muito de ti e tal, e queremos oferecer uma proposta de parceria e tudo mais. E eu perguntei se eles queriam me dizer primeiro qual era a proposta deles, ou se eu mandava o meu portfólio e eles analisavam e com base nisso faziam a proposta. Eles disseram, não, nós vamos colocar primeiro. Não, olha, nós queremos oferecer um serviço e tal, e em troca disso vai fazer um vídeo, vai fazer um tal, um tal, um tal. E eu, com todo o respeito, disse, olha, muito obrigada pelo contacto, muito obrigada pelo reconhecimento, mas eu não trabalho mediante a troca de serviços ou de produtos, né? Esse aqui é o meu portfólio, esse é o meu método de trabalho, vocês podem analisar, se acharem que está tudo bem, podemos avançar, se não, também está tudo bem. E eles não entraram mais em contato e eu prefiro assim, né? É bem melhor assim, porque dessa forma eu ajudo as pessoas a entenderem que da mesma forma que elas vão usar o meu trabalho para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro com o meu trabalho, né? Porque as contas não se pagam com produtos ou com serviços. Eu preciso de investir em tecnologia, preciso pagar softwares, preciso de o meu próprio conhecimento, o tempo, a energia que eu gasto a pesquisar, a entender o assunto para poder trazer com propriedade e trazer um conteúdo que consegue ajudar as pessoas. É uma coisa que exige tempo, exige esforço e exige dinheiro. E eu não posso te dar o meu ouro de favor, né? Então... Olha, pegando no teu exemplo, eu acho que tiveste uma postura boa, porque eu acho que a nossa realidade ou sociedade não dá muito crédito ainda, né? Aos influencers, as pessoas que estão no mundo digital, porque acham que não veem isso como trabalho, acham que isso é mais passatempo. Mas esquecem-se que por trás das câmaras tu tens de fazer um estudo interno. Tu tens que, por exemplo, se tu vais representar uma empresa, tu tens que tirar um tempo para ver o que é que a empresa faz, qual é a missão, quais são os valores. Porque tu mesmo como influencer tens que ver se tu te revês na tal empresa. Por exemplo, tu vais falar da Pumangol. Tens que saber pelo menos o básico da empresa, tens que fazer um estudo por trás. E as pessoas têm uma falsa noção que é só pegar numa câmara. Tu podes fazer isso, mas não é a mesma coisa, né? Exato. Tem que ter um bocadinho de sustentabilidade. E tu tens que fazer esse processo interno. E eu acredito também que as empresas, de uma forma de um teste, tiram sempre a credibilidade da pessoa. Do tipo, ok, Adjane, o teu preço, vou chutar um número, 300, 400 mil kwanzas. Eu vou te sugerir 100. E aí eu vou testar se tu estás com fome, desculpa o termo, com fome suficiente de aceitar ou se não. Então, eu acho que também tem que ter por trás uma força do influenciador, da pessoa dizer, olha, o meu teto é até aqui. Se não queres, olha, eu agradeço a oportunidade, mas nesse momento não consigo. E assim, se tiver mais pessoas que tiverem esse posicionamento, também a vossa comunidade acaba por ser mais respeitada, porque assim nós ou as pessoas conseguem sair mais do mercado e entender esse parâmetro, porque senão até chegar, porque tu vais fora, vais aos Estados Unidos, vais à Inglaterra, há pessoas mais que ricas com isso, há pessoas que as empresas procuram, pedem favores para chegar e nós infelizmente ainda não temos esse mérito cá. Exato. Acho que é sobretudo porque ainda não temos a camada empresarial ainda não é do jeito que deveria ser. Nós precisamos ter mais empresários, mais marcas, mais conteúdo local de moda, de arte, de seja lá o que for, para nós conseguirmos trazer também a diversidade no tecido empresarial que é necessária, porque hoje por hoje o conteúdo que nós temos nas redes, pronto, está dividido, né? Nós temos
as influencers, né, que tratam de moda e beleza e falam disso, e tens as outras pessoas que são figuras conhecidas. Exato. Então, isso ainda tem essa divisão. Sim. Depois de você sair dessa divisão, é que você vai ter as pessoas que são mesmo... que as empresas vão olhar e vão dizer, não, esse conteúdo agrega, esse conteúdo não agrega. Não Essa pessoa agrega, fala o que faz, exato. sabe o que faz, aquela pessoa não sabe o que faz. Então, tudo isso só vai acontecer quando tu tiveres um tecido empresarial que faça sentido. Porque hoje em dia, a maior parte das empresas, as grandes empresas são quem? São do Estado. Sim. E quem domina essas empresas, principalmente em Angola, quem são? São pessoas que não têm a mesma visão da realidade. Sim. Porque as redes sociais são o futuro. Então, tu estás no forefront do futuro. E, basicamente, o teu trabalho é uma coisa que a Anitta fala muito. O meu trabalho não é os números. Porque às vezes as pessoas pensam que a Anitta, ela tem o top do Brasil, mas não tem o top na América. Não tem muitas músicas no Billboard Hot 100, que é a maior parada de música dos Estados Unidos. Mas ela diz, o meu trabalho não é isso especificamente, porque eu sou a primeira. Ela é a primeira brasileira que está ali naqueles espaços todos. Então, Exato. o trabalho dela é quebrar barreiras. E, feliz ou infelizmente, para o teu caso, também esse, é de quebrar barreiras, criar padrões, ajudar. Porque quem vier depois de ti, muito provavelmente vai ter um caminho mais fácil. Mais fácil. Tal como vieram outras pessoas que vieram antes de ti, hoje tu tens um caminho ligeiramente mais fácil em relação a quem começou lá mais para trás. Então, tudo isso faz parte da construção não só do teu legado profissional, mas também daquilo que é a contribuição que tu tens naquilo que é o vosso setor de atuação. Então, nós já sabemos que tu és fera, né? Então, só isso já é super importante. Uma coisa que eu quero também perguntar é como é que surgiu o teu interesse, especificamente, como é que tu tomaste a decisão de não, vou seguir isso profissionalmente? Como é que surgiu a ideia? Assim, eu não me lembro exatamente se houve um evento em específico que me motivou, mas, por exemplo, no meio das minhas amigas, elas já sabem que a Jane é uma pessoa que gosta dessas coisas. Então, se elas têm um evento, elas ligam para mim. Olha, quero vestir isso, quero vestir aquilo. Eu vou para o sítio X, como é que eu me visto? Isso é uma coisa que já é comum no meu meio. E eu conseguia dar muitas dicas, conseguia ajudar, e mesmo até em conversas com o meu marido, conversávamos sobre o assunto, e eu dava alguns parceiros, e ele sempre me dizia, por que tu não falas sobre isso? Por que tu não falas sobre isso? Por que tu não gravas um vídeo sobre isso? Eu, durante algum tempo, trabalhei com gestão de redes sociais, com estratégia, né, nesse caso, e eu fazia assim muitas coisas para muitas marcas, para empresas, para pessoas, e nunca me vi do outro lado, né? Sempre achei que não vou conseguir e tal. Até que lembro de uma vez que eu estava a ter uma conversa com alguém e falávamos sobre tendências de moda. E a pessoa se perguntou, pô, mas por que ou como é que essas tendências surgem? Por que coisas viram tendências? E na conversa eu expliquei por quê. Ela me disse, pô, eu nunca pensei nisso. Podias gravar isso e colocar nas tuas redes sociais. Seria bom, porque acho que a maior parte das pessoas não sabe. E foi o primeiro vídeo que eu gravei para o meu perfil do TikTok, eu me lembro, em 2021. 2022, mas acho que foi em 2021. Era um vídeo super podre, sem qualidade, um roteiro meia boca, mas foi o primeiro vídeo que eu gravei e eu gostei, principalmente de perceber o feedback das pessoas. Não eram muitos, mas eu percebi que era uma coisa que eu sabia, mas tinha muita gente que não sabia. E foi assim, né? Foi assim que começou. E foi assim que eu fui mantendo a consistência desde 2021 até hoje. Como é que é o teu processo nos vídeos? O meu processo criativo é um pouco complexo / fácil. Pelo fato de eu
consumir muito conteúdo sobre e estar muito exposta, então eu acabo tendo muitas ideias. Mas as minhas ideias surgem principalmente nas conversas que eu tenho com o meu marido, pelo fato de eu observar muito aquilo que está à minha volta, eu acabo vendo muito, né? Quais são as principais dificuldades, quais são as principais dores das pessoas à minha volta. E isso é o que me ajuda a criar conteúdos que eu sinto que são úteis, né? Úteis para as pessoas que me estão a assistir, as pessoas que acompanham os meus conteúdos, porque, por acaso, pronto, o que eu vou dizer acho que vai sair um pouquinho da pergunta, mas durante esses anos, por alguns períodos eu fiquei um pouco desmotivada em continuar por sentir que tinham outras pessoas também no meio digital que eu sinto, e eu não sei se é um pouco desrespeitoso dizer o que eu vou dizer, mas que criam um conteúdo que Não agrega tanto. mas ou têm muitos números, têm muitos contratos que passam a sensação de que têm um reconhecimento muito grande e maior do que o meu. E isso às vezes me deixa um pouco... porque eu me preocupo muito com a qualidade daquilo que eu apresento, né? Eu fico sempre muito preocupada. É uma pergunta que eu me faço sempre ao ter ideias, ao escrever roteiros, no final, a pessoa que vai assistir aquele vídeo precisa ser ajudada de forma prática, de alguma forma. E ter esse parâmetro me impede de fazer muita coisa, de colocar muita coisa no meu perfil, o que provavelmente me colocaria num patamar diferente do que estou hoje, mas ainda assim não seria prazeroso para mim, né? Porque conforme eu disse no início, eu faço porque gosto. Faço mesmo porque gosto. E se eu puder ganhar dinheiro com o que eu gosto, não tem problema, né? Mas eu faço porque gosto e porque eu tenho um comprometimento grande com as pessoas que me seguem, principalmente quando eu comecei a perceber que aquilo que eu faço tem um impacto real na vida das pessoas. São várias e várias vezes que eu recebo mensagens de pessoas que seguiram uma indicação minha e que foram bem-sucedidas, de pessoas que conseguiram empregos por dicas que eu dei. A semana passada ou há 2 semanas eu encontrei-me com uma senhora que tem a idade da minha mãe, num shopping, e ela me parou e disse: olha, eu gosto muito do teu trabalho, eu gosto muito, por tua causa eu comecei a me apresentar melhor. Ela lá começou a mostrar como ela se veste agora, como ela se vestia, e ela diz que conseguiu uma promoção e ela sente que é pela forma como ela passou a se apresentar. E aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei tipo, eu não posso querer sair pelas massas, eu tenho que continuar a manter um padrão de qualidade, porque independentemente de outras coisas, né, o fato de eu conseguir ajudar as pessoas ainda é o que mais me motiva. Olha, há várias coisas que se pode falar de todo o teu discurso agora. Uma das partes que tu falaste da questão de tu teres o compromisso com a excelência do que tu estás a fazer, me fez lembrar a Angela Bassett. Angela Bassett é uma atriz americana que ela fez o papel da Queen em Wakanda. Ok. E ela, se tu fores ver o portfólio de filmes que ela fez, e principalmente nos Estados Unidos, a questão de racismo, né, e tudo mais, existe toda essa questão. E todos os filmes que ela fez, na carreira toda dela, ela nunca fez filmes que ela era empregada doméstica, escrava ou qualquer coisa assim. E ela, desde o princípio, ela tinha isso na cabeça dela. Ela, provavelmente, se ela fizesse esses filmes, teria ganho um Oscar mais cedo. Ou já teria ganho um Oscar, porque acho que até o momento ela ainda não ganhou um Oscar. Ela já teria feito algum mais dinheiro e tudo mais, mas ela diz sempre que a excelência dela
não é negociável. Não é negociável. E ela não quer passar uma ideia de que ela faz tudo e qualquer coisa para chegar a tudo, não. Exato. Ela quer ser uma atriz que consegue mostrar diversidade. Ou seja, que consegue fazer o papel de uma mulher rica, de uma policial, de uma empresária, de uma advogada, mas não quer passar a mesma narrativa que tem que estar a fazer filmes de escrava. Porque tem muitas atrizes, inclusive a Viola Davis, ela disse mesmo que um dos papéis que ela se arrepende de ter feito foi que ela era uma empregada negra. Porque isso é o estereótipo padrão lá das questões todas raciais. E esse é um dos meus filmes favoritos. The Ela Help. fez The Help, The Help. Yeah, eu também gosto muito do também filme. gosto muito do filme. Aquela frase icônica da Minnie, esquece. Yeah. Mas pronto, então, essa parte do teu discurso fez-me... Tive esse aha moment do discurso da Angela Bassett, porque, literalmente, nós temos que saber aquilo que nós estamos a fazer. Exato. Porque existem aquelas pessoas, né, e hoje no mundo das redes sociais, que vão fazer tudo. Vão fazer malabarismo, vão inventar polêmica e vão criar situações para terem maior visibilidade. E acho que isso não é propriamente aquilo que agrega e não é aquilo que faz sentido para... Pelo menos eu, particularmente, não me revejo nisso. Mas isso é o que traz números, Sim, né, em teoria. sim. Porque o conteúdo hoje, o conteúdo de plástico, o conteúdo que não agrega nada, é o que vende. Sim. É a mesma coisa com a música. Quanto menor for a mensagem, quanto mais trash quase for o conteúdo da música, mais ela vai Mais vender, vende. tendencialmente. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos quem são os artistas. Nós sabemos quem são aqueles que têm a qualidade. O mundo ainda consegue entender o conceito de respeito e ser respeitável, ter uma carreira respeitável, com o ser popular. Exato. Então, pese embora as redes sociais, a popularidade é um item, é importante, mas ao mesmo tempo tu sabes aquilo que queres e acho que isso é muito importante. E esse tipo de persistência faz muita diferença, porque o conteúdo de plástico ele está ali, ok, mas depois é esquecido. Já o conteúdo com qualidade, ele não é esquecido. Muito pelo contrário, ele impacta e se multiplica. Exato. Então essa é a primeira parte. A segunda parte do teu discurso que eu gostei muito tem a ver com a questão da apresentação. Por quê? Na minha experiência profissional, eu me dei bem sempre que eu me apresentei melhor. Porque, ok, tu podes ser uma pessoa super inteligente, mas a forma como tu te apresentas, the way you look, Diz conta muito sobre mais sobre tudo. Eu tive uma carreira muito voltada para o setor bancário. Né? A maior parte da minha carreira foi no setor bancário. E no setor bancário, tu ias para uma reunião com o administrador, por mais conteúdo que tu tivesses, se tu tivesse com a gravata errada, ou sem cinto, ou com a meia totalmente errada para aquele fato, o administrador vai notar isso. Por quê? Porque a forma como nós nos vestimos fala muito sobre como nós somos enquanto Exato. pessoas. Se somos pessoas organizadas, se somos competentes, se estamos felizes, tristes, se somos pessoas bem dispostas, motivadas, tudo isso é um discurso sem voz, Exato. sem letras, sem palavras. Então, o trabalho que tu fazes a impactar pessoas que saibam se vestir é fundamental, porque nós temos muitas jovens que vão para o local de trabalho e não se apresentam da forma adequada. Não se apresentam mesmo. E falo mesmo, tipo, em quase todos quase todas as empresas, quase todos os setores, muita gente não se apresenta da forma adequada. E às vezes, tu só não estás até aquela promoção, porque não contrataste uma diária. Então, isso aqui é algo que é importante passar para as mulheres, principalmente porque o discurso das mulheres é sempre nunca tenho nada para vestir, porque nunca tem, supostamente. Não é? Mas é super importante nós entendermos que no mundo de hoje, nós não precisamos de necessariamente nascer com talento para vestir bem. Exato. Existe conteúdo, existem pessoas que a gente pode chegar e pedir ajuda e ganhar o conhecimento e ganhar aquele tipo de experiência que depois vai te ajudar a conseguires de forma independente fazer as melhores escolhas. E depois, que é o mais importante, vai melhorar a tua autoestima. Muitas mulheres não se sentem bem nem no relacionamento, nem no casamento, nem na sua vida profissional,
porque eu quando eu me visto melhor, eu me sinto melhor. E se eu me Sim. sinto melhor, eu tenho um melhor dia. Então, até vestir bem faz parte da terapia mental. Que às vezes nós precisamos de olhar para o espelho e dizer, fogo, hoje mesmo arrasei, tá vendo? E isso faz toda a diferença. Porque nós temos muitas profissionais infelizes. Porque não estão bem vestidas, não se cuidam, não querem saber do cabelo, da unha, não combinam nada com nada. E depois querem infernizar a vida dos outros. É Isso verdade. é verdade. Tem uma coisa que eu costumo dizer sempre, né, para a minha comunidade, é que se nós vivêssemos num mundo perfeito, nós seríamos julgados apenas pelo que somos. Mas nós não vivemos num mundo assim. E nós somos julgados pelo que aparentamos. Né? A forma como nós nos vestimos diz muito sobre quem somos, ou pelo menos sobre aquilo que nós queremos que os outros interpretem a nosso respeito. Então, se tu queres ser interpretada como um certo tipo de pessoa, tu precisas te vestir como esse certo tipo de pessoa. Porque não adianta tu teres uma vestimenta completamente contrária e queres que as pessoas adivinhem Quem tu és. Porque até chegar no momento em que tu vais poder abrir a boca, falar alguma coisa ou provar às pessoas que tu és X, tu és Y, tu já foste muito julgada, tu já perdeste várias oportunidades, porque aquilo que tu aparentas não vende, né? Ou vende uma coisa diferente daquilo que tu queres, né? Então é muito importante, é uma coisa que eu falo muito, né? Não só nos meus conteúdos, mesmo também nas consultorias que eu dou, é a importância desse alinhamento. Tu precisas te apresentar de acordo com aquilo que tu queres que as pessoas entendam sobre ti. Porque, por exemplo, numa entrevista de emprego, antes de tu dizeres quem és, as tuas competências, as tuas valências, o que sabes, o que não sabes, primeiro o recrutador vai olhar para ti. E o olhar para ti já precisa passar uma mensagem. Que ela é uma pessoa séria, uma pessoa organizada, uma pessoa competente. E isso tem que andar alinhado com as tuas competências. Porque às vezes não conseguimos mostrar as nossas valências porque já fomos barrados pela forma que nos vestimos. Isso é tão verdade que eu me recordo, num dos trabalhos que eu tive, eu fui promovido e cheguei a uma posição muito boa porque, por uma coisa super interessante, eu de segunda a sexta ia de fato, eu não misturava fatos, ia sempre de fato, tudo, gravata, tudo. Só a sexta-feira que eu dispensava a gravata, mas não de segunda a quinta ia sempre de fato, organizado, tudo a combinar com tudo, perfume certo, tudo, exatamente tudo tinha que... E eu até discutia muito com a minha mãe, porque a minha mãe disse, não, põe uma camisa de outra cor, só camisas brancas. Eu só aceitava camisas brancas. E depois, quando eu fui sendo promovido, e eu tinha 20... Eu entrei para essa instituição, eu tinha 20, estava para fazer 21 anos, fui sendo promovido até os 23, que eu estava numa posição super alta. E eu estava a falar com alguém que estava na empresa há 10 anos. E a pessoa me pergunta, mas como é que tu fizeste isso? Tipo, como é que é possível? E eu disse, olha, uma das coisas que é super importante é, está a ver como é que os administradores, os diretores se vestem? Eles se vestem assim, assim, assim. Olha para ti mesmo. Como é que tu te vestes? Ele, mas paga um pouco. Eu disse, meu caro, é assim. Tens que entender uma coisa na vida. Tu não te vestes e não te apresentas de acordo com o teu paycheck agora. Tu tens de te apresentar de acordo com o teu paycheck no futuro. Exato. Sim. Porque se eu quero ser milionário, eu tenho que começar já a vestir como um milionário. Não é para se endividarem, fazerem quilates, não estou a falar isso. O que eu estou a dizer é, existem certos elementos da roupa dos milionários, e a Jane ensina isso, que você pode encontrar a um preço mais baixo, mas ao mesmo tempo ter a mesma estética visual. Exatamente. Sim. Então, essas coisas é que nós temos que buscar de modo que nós consigamos projetar a imagem, que eu sou também um deles, tá vendo? Você não pode chegar, nunca foi a um restaurante caro, mas quer ser milionário. Como é que você vai saber
como se comportar quando chegar lá. Uhum. Isso se chegar, porque se você nunca foi para o sítio onde eles vão, Vai ficar. é mais difícil tu chegares a esse nível. Sim. Mas são coisas que fazem total diferença e são muito simples. E às vezes, nós em Angola, nós não percebemos isso. Exato. Tu vais a certas instituições, vês que a pessoa já está frustrada. Já está frustrada, tem muitos problemas, tudo bem, ok, tá bom. Mas o que é que tu fazes para mudar a narrativa da tua vida? E isso começa mesmo por te vestir de forma diferente. É verdade. E existe uma ideia errônea de que para nos vestirmos bem temos que ter muito dinheiro ou comprar coisas muito caras. Uhum. Eu lembro que todos os trabalhos que eu já tive, dos meus 16 anos até agora, sempre foram em áreas ou empresas em que eu não tinha assim muito domínio técnico da função que eu iria desempenhar. Mas o fato de eu me apresentar bem e conseguir me comunicar minimamente sempre foram as razões pelas quais eu ter conseguido esses empregos. E eu nunca tive uma condição financeira assim que me permitisse comprar grandes marcas ou gastar muito dinheiro. Acho que até 2019 eu nunca tinha comprado uma roupa na Zara, que também não é uma marca assim cara, né, se for a comparar com as outras. Mas eu sempre me vesti muito bem, porque a técnica, o gosto, não é o dinheiro que traz, né? Eu sempre comprei roupa nos fardos, mas o entender as diretrizes de como se vestir sempre me ajudou a fazer compras de forma mais inteligente. E é isso que eu tento passar nos meus conteúdos. Né? Porque às vezes não adianta tu ter roupas muito caras se elas não forem adequadas, se elas não forem bem pensadas, se as composições não forem bem feitas, se os códigos de vestimenta não forem respeitados. Porque às vezes não adianta, é uma coisa que eu vejo com muita frequência, a pessoa está com uma roupa super cara, mas completamente inadequada, desculpa, para o evento, para o local, para a ocasião. Então, não é termos muito dinheiro, porque tu podes ter muito dinheiro e não conseguir fazer as coisas de forma correta, mas tens que saber, e o que disseste muito bem, de entender a tua envolvente e principalmente conseguir adaptar com o que tu tens, com o que tu podes, para cobrir aquela necessidade, porque quando tu já souberes com pouco, quando tiveres muito, tu vais conseguir continuar a tomar boas decisões. Porque podes ter um salário maior e ainda assim não conseguires te vestir bem, né? Porque não sabes fazer bem, né? Temos que aprender a fazer bem, e quando tu aprendes a fazer bem, tu consegues fazer bem no pouquinho, no mais ou menos, no muito, e assim vai. Eu acredito que o vestir bem ou a moda é uma ciência. Exato. E nós temos que estar constantemente atualizados. Eu sou apologista que se a pessoa pode, tem que fazer o seu trabalho de casa, né? Um bocadinho. Mas também investe mesmo alguém que dá assessoria. Sim. Assessoria de imagem. Porque dá outro exemplo. Hoje em dia não se fala só de imagem. Por exemplo, nós também, o nosso reflexo, por exemplo, as mulheres também é a casa. Não é tabu dizer que há pessoas que têm uma dificuldade em ter uma boa performance, porque quando a pessoa vai para a casa de alguém, especialmente para o que vais notar é sempre a casa, se está limpa ou não. Isso é o reflexo da mulher. Exato. O reflexo de uma mulher é sempre, se tiver filhos, se os filhos estão bem vestidos, Estão bem cuidados, estão limpos, estão com alguma coisinha, e se a casa está limpa. Então, eu acredito muito na assessoria. Existe assessoria de lar, hoje em dia tem as personal shoppers, tem mulheres que até hoje em dia dão treinamentos para as empregadas, mas também acho que também para nós mulheres é importante, tanto a nível social, que é a nossa imagem, mas também o trabalho de casa de fora. Eu conheço pessoas que também trabalharam na banca e tiveram esse dilema que tu tiveste, que estava um bocadinho
infelizes com a dinâmica do trabalho, tinham condições, mas preferiam não apostar muito porque também sentiam que o trabalho não lhes motivava para vestir. E também gostavam, pronto, assim, conciliar a vida pessoal e profissional vai sempre ser um desafio. Mas é importante, quando tu estás a nível profissional, ter uma postura mais séria. Isso não faz de ti um fingido. Mas a postura que eu vou ter, por exemplo, nós estamos a conversar aqui, eu não vou ter, se calhar, no serviço com umas cervejas e tudo mais. Então, no momento que tu tens uma postura mais, de forma, uma ética profissional melhor, o teu serviço, os teus chefes também vão te olhar de forma diferente. Porque o Cizinando que é no final de semana não pode ser o Cizinando durante a semana. E se tu não sabes a diferença disso, não tens como, a nível do trabalho, prosperar. Porque o trabalho é 50-50. Exato. Os 50, que é a parte da tua imagem, também conta a tua imagem, a tua postura a nível social. Então, eu acho que é importante as pessoas, mais uma vez, valorizarem o teu trabalho, aceitarem que é importante investirem numa personal shopper, isso tudo, esqueci-me agora até o termo. Tu depois podes aprender e também com o tempo começas a ter o gosto de pesquisar e aprender, porque é complicado, especialmente para nós mulheres. Estás, por exemplo, num casamento, mas a carteira tu achas que é cara e tu vais ver uma carteira grande. E não é uma carteira adequada para um casamento, mas tu vais me dizer, não, é da Prada, é da Louis Vuitton. O vestir bem não é vestir marca, mas é aquilo que disseste, são as chaves. E isso é muito importante, porque eu acho que isso não é muito valorizado e é uma coisa que tem que ser passada para os jovens. Os jovens gostam muito, às vezes, fato, mas se tu pões um fato, e eu já vi isso para cada ter no serviço, com uma meia verde, ou umas as riscas Natal, aquele vermelho que eu odeio, é complicado, família. Passa do limite. Passa do limite. Isso dói um bocadinho os olhos de ver. Então, eu acho que isso até para os homens tiram um bocadinho de pontos a nível de se essa pessoa é organizada, também a nível mental. Porque eu não estou, eu vejo que você está a rir, eu não estou a dizer que a pessoa não tenha conhecimento, mas eu vou olhar para ti como maluco. A pessoa vai me pôr uma calça a chover com umas meias ali cheias de informações, eu não vou te chamar para reunir, colega. Você vai me fazer comprometer e me lançar uma boca aí na reunião com você falado. Oh, meu Deus. Mas isso foi me lembrar um camarada, uma vez que eu levei, ele estava com daquilo, Suspensórios. a calça a chover, a meia com cores, e eu acho que era, acho que a calça, se não era vermelha, era laranja, e as meias tinham detalhes verdes, e o sapato, se não era preto, era castanho. Eu acho que era castanho, porque aquilo doía mesmo. Olha, falando de suspensórios, sem exagero, sabe o que eu vi o mês passado no meu serviço? Vi uma jovem, não, também já não é jovem. Vi um senhor com uma curva da felicidade acentuada, foi-me pôr uns suspensórios e um cinto. Oh my God! Os suspensórios, isso é sério que eu estou a falar. Os suspensórios, por acaso também era castanho. Não conseguia agarrar a calça, então o cinto fazia o couro. Oh my God! E depois ele parou várias vezes. Foi lá, tipo, nós estávamos na sala e eu por acaso, quando estou a trabalhar, eu sou daquelas pessoas que eu não olho muito à volta, nem sou muito conversar. Mas naquele dia mesmo parei para olhar. Porque ele decidiu, e depois ele só parava assim. É para vejam. Ele parou mesmo assim. Depois já está com a barriga. Então, colega, não sei que eu estou vendo aqui um X, mais um cinto. Eu fiz mesmo isso. E continuei. É complicado. Tem que ter mesmo um trabalho de casa. Isso é mesmo trabalho de mulher, desculpa, é mesmo verdade. Alguém que te diga, por favor, marido, volta. Senta ainda aqui um bocado, muda aí, porque é mesmo importante. Esse episódio e todos os outros, no caso, são investimento da empresa Humus Consultoria. Humus Consulting, Humus Grupo, Humus um monte de coisas. Que na realidade a Humus é um conjunto de projetos de tecnologia que têm o objetivo
primordial de trazer maior eficiência para o mercado de uma forma digital e inovadora. A empresa que eu vou vos falar hoje é a Humus Consulting, que tem os principais objetivos de prestar serviços de consultoria financeira, de gestão e tecnologia. Olha que eu já estava a esquecer, então, o braço mais importante da empresa, que é tecnologia. Então, nós procuramos, com as melhores ferramentas, adicionar valor àquilo que é o seu negócio, àquilo que é a sua empresa, àquilo que é a sua ideia. Então, para qualquer coisa, não hesitem em nos contactar. O nosso e-mail é o humus@humusgrupo.com e qualquer coisa podem mandar-nos um e-mail. As nossas redes sociais é tudo Humus Grupo, Humus Grupo e Humus Grupo. Estou a falar de Instagram, Facebook e TikTok. Se precisarem especificamente de serviços de consultoria, nós também temos a nossa página no Instagram, que é Humus Consulting. E podem também mandar um e-mail para humus@humusgrupo a solicitar informações que nós iremos de bom grado vos responder. Olha, isso faz me lembrar até a minha mãe. A minha mãe alguma vez parasse em frente à porta, disse: tu não sais assim. Volta. Isso é trabalho de mulher. I was like, what is wrong with you, mama? Mas isso é trabalho de mulher. E o que disseste até, já me fez-me lembrar o meu chefe. Eu tive um chefe há um ano e meio atrás, que ele foi muito sério comigo. Ele olhou para mim e disse: olha, eu quero apostar em ti. Nós estávamos a conversar e a companhia, ele dava-me dicas de trabalho. Um dia ele chamou-me. Ele disse: vem aqui. Falou, olha, gostei do teu trabalho, fizeste isso e aquilo. Gostei. Traz-me X. Eu aceitei, ele chamou-me de novo: Daniela, vem. Eu disse: sim. Ele disse: queres um conselho? Eu disse: como é que eu te ver de saltos? E eu olhei para ele: isso tem intenção. Ele disse: quero te ver de saltos. E eu, por acaso, fui, porque eu não tinha a prática de trabalhar de saltos, porque sou uma pessoa muito tímida. É mesmo só aqui que eu falo à vontade hoje em dia. Então, para mim, a sandália, a minha sobrinha é o meu melhor amigo. E eu trabalhava assim, eu sempre tive a imagem no serviço de a menina, que eu, de certa forma, já estou há um tempo onde eu trabalho, então... e foi engraçado que disseram no outro dia, cruzei-me com um colega que estava fora, que já não via há um tempo. E ele agarrou para mim, ele fez-me isso. Ele disse: ainda ontem eras uma bebê que veio trabalhar, hoje em dia já estás assim e assim. Ele disse: poxa, só sai do trabalho há um ano e está a perder muita coisa. Mas foi importante porque quando eu comecei a usar saltos, a usar mais fatos e ter essa postura assim mais... as minhas sombras, que o meu Instagram, gostam muito de gozar com as minhas sombras, mas eu nunca vou largar a família. A minha imagem passou mais de menina para mulher. Eu tive muita gente que hoje em dia passa e dá um sorriso tipo: oh, gostei de te ver. E não acontecia muito isso. Não que... vou ser sincera, aqui até tem um bocado de beleza a família. Mas quando eu era daquelas pessoas que sexta-feira é casual Friday, então era muito tênis e vestido. Eu não consigo ver as minhas fotos antigamente por causa disso. Eu olhava para mim e dizia: poxa, não tem ninguém que me chamava a atenção. Um vestido e tênis, vou trabalhar assim, não, isso não existe. Então, quando tu fazes aquela transição, hoje sinto-me muito bem, vou trabalhar mais motivada, porque eu sei que vai ter sempre um piscozinho. Mas também tive alguém que no momento certo, que até foi um homem, que fez essa observação, que disse: olha, começa a pôr saltos, porque a tua postura, até o teu andar e a tua confiança vai transmitir para os outros. Então, quando tu fazes o teu trabalho de casa por trás, é mesmo importante. Eu acho, mais uma vez, eu sou sempre a dizer isso, porque nós trabalhamos mesmo em empresas... boas, dignas, né? Não, claro, não é digna, mas pronto. E que vê-se muito isso e faz mesmo comparações de pessoas que vão, de uma certa forma, em termos de postura, em termos de vestimenta e de outra. E pronto, não tem como não notar. A pessoa que vai trabalhar de sandálias com uma pessoa que está de saltos. Então, a tua postura, a tua seriedade é vista de forma diferente. É verdade. E para nós, principalmente para nós mulheres, acaba sendo uma coisa
um pouco mais importante do que para os homens, porque o mercado ou o mundo em si acaba sendo um pouco mais cruel e incisivo com as mulheres. Então se espera um pouco mais de nós, né? Que nós prestemos mais atenção nessa questão, principalmente na maneira como nós nos apresentamos. Porque as mulheres, por si só, já estão numa posição que não é muito favorável. Sim. Quando nós não levamos em atenção e não damos a devida importância à maneira como nós nos apresentamos, acabamos acrescentando uma desvantagem a mais, né? Por isso é que às vezes acontece muito por exemplo, a pessoa ser sempre questionada do porquê, por exemplo, que ocupa uma certa posição, porque a maneira como ela se veste passa uma mensagem que ela é uma pessoa X e que é do tipo, pô, uma pessoa assim não tem como estar ali onde está. E se está aí é porque provavelmente fez isso, fez aquilo. Então, ter esse cuidado, principalmente em lugares em que se exige um código de vestimenta, né? Nós não podemos nos vestir da mesma forma em todos os lugares. E entender isso faz com que nós cometamos menos erros, né? E nos deixa em posições em que nós acabamos sendo mais favorecidos, né? Acabamos tendo mais oportunidades, às vezes porque nos vestimos bem, né? Porque conseguimos entender como nos vestir de acordo à ocasião, ao lugar. Eu, há alguns anos, tive um emprego que era em Talatona e eu sempre morei na cidade, né, antes de me casar, e eu não tinha carro, não tinha nada, tinha que apanhar táxi. E eu não tinha como sair da minha casa até no Talatona, desci e sobe de táxi, de saltos. Mas eu colocava os meus saltos dentro de um saco, ia de chinelo. Quando chegasse assim próximo da empresa, eu limpava os pés e colocava os saltos. E eu era basicamente a única pessoa que ia de saltos no trabalho. E eu tinha colegas que tinham carro ou que moravam próximo, mas elas, assim, se desleixavam. E eu sinto que eu consegui me manter ali por muito mais tempo porque eu me vestia de forma adequada. Porque isso passa também a imagem que nós encaramos o que fazemos com seriedade. Com seriedade, sim. Isso passa uma mensagem boa. A maneira como nós nos vestimos nos ajuda a passar essa mensagem de que nós somos pessoas sérias e que encaramos aquilo que fazemos com seriedade. E na empresa, quem abraça, né, a camisola ou quem encara aquilo, o objetivo da empresa com seriedade, acaba sendo mais valorizado, porque está ali a lutar pelo bem de todo mundo. Mas tu és uma pessoa que mostra que eu não me importo. Pô, tu vais É ser... indiferente. Sim, é diferente, vais ser sempre deixado de lado. E isso nem é só, por exemplo, no local de trabalho. Em todos os âmbitos, assim, da nossa vida. Não importa onde estejamos, com quem estejamos. Quanto mais cuidadosos nós somos com a maneira como nós nos vestimos, melhor nós somos encarados, mesmo até o respeito com que as pessoas nos tratam. Isso já vai de encontro ao que dissemos mais cedo, que a nossa maneira de vestir fala, comunica. E nós às vezes nós só somos respeitados, somos bem tratados, porque nos apresentamos bem. Eu, por exemplo, eu e meu marido, várias vezes fomos, por exemplo, para bancos, para conservatórias, e tu estás a ver que tem uma pessoa do teu lado que está a ser extremamente maltratada e tu percebes que é muito pelo fato da maneira como a pessoa está apresentada e a ti te tratam com 1000 flores. E tu notas que é mesmo pela forma como tu estás vestida. E quanto mais cedo nós entendermos isso, mais rápido nós nos desfazemos de estar em situações em que somos humilhados ou que não nos sentimos tão motivados com aquilo que fazemos, principalmente nessa questão mais profissional.
Porque nós, quando não colocamos um certo esforço nesse lado, nós acabamos estando desmotivados com tudo. E é aquilo que o Cizinando disse. Nós, às vezes, e é uma coisa que eu sinto, assim, de forma pessoal, para além daquilo que eu faço, é que quando eu, assim, acordo e coloco uma roupa um pouco mais arrumada, eu sinto que o meu dia corre muito melhor. Eu consigo ser uma mãe melhor, eu consigo ser uma esposa melhor. Quando eu estou assim meio... Parece que as coisas não estão a andar. E eu só estou no meu melhor quando até externamente eu passo isso. E tudo à minha volta acaba sendo também muito, muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu tenho uma amiga que pergunta sempre: Jane, tu estás sempre arrumada até dentro de casa? Tenho uma amiga que disse que te viu ali perto da tua casa, estavas aí para a cantina, mas estavas muito arrumada. Estavas aí para onde? Não, estava a sair de casa e estava aí para a cantina, porque eu não consigo. Assim, de forma pessoal, já não consigo. Já não consigo. E é uma coisa que eu sinto que faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando eu estou assim mal, é uma coisa que já fica visível até na forma como eu estou. Se eu estou assim, qualquer coisa, é porque até aqui na minha cabeça também estou qualquer coisa. Porque é uma coisa que eu já fui treinando, né? Já fui treinando com os anos. Isso também muito por causa da influência do meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho é que, por exemplo, que quebrou esse hábito em mim, dessa coisa do roupa de casa e roupa de sair. Você me dizia, não tem que ter roupa de casa, não tem que ter roupa de sair. O meu irmão não me deixava sair de chinelos em casa. Chinelos é só no máximo até embaixo do prédio. Se for sair dali, tem que colocar uma sandália, tem que colocar algo do tipo, porque até chegar, os pés vão estar cheios de poeira e não sei o quê. E foram esses pequenos hábitos que eu fui desenvolvendo com o tempo que me ajudaram a construir uma imagem que me fizesse sentir confortável. Confortável comigo, confortável com a maneira como as pessoas à minha volta me tratam, porque isso está diretamente ligado. O respeito que as pessoas têm por uma pessoa que se veste de uma certa maneira é diferente que elas têm de uma pessoa que se veste de uma outra maneira. Então, entender isso é uma coisa que nos salvaguarda de muitas coisas, né? E que são coisas que, se forem coisas que tu não queres passar, vão te proteger contra essas coisas. Se é uma coisa que tu não te importas tanto, então... Não faz muita diferença. Não faz muita diferença. Agora eu quero voltar um pouco para aquilo que é a Jane. Quero que tu fales um pouco daquilo que são as coisas que tu fazes profissionalmente. Tu tens agora uma loja que vende um monte de produtos, tu fazes consultoria de estilo, mais para mulheres, porque até onde eu sei não fazes para homens até o momento. E fala um pouco mais sobre isso. Nós queremos saber o que é que tu fazes, como é que tu fazes, quando é que tu fazes mais ou menos. Para além da criação de conteúdo, né? A parte disso, eu faço consultoria de imagem, de estilo. É um trabalho que, por acaso, eu gosto muito, porque eu consigo ajudar de forma pessoal as pessoas com quem eu trabalho. É um trabalho 100% personalizado, não tem assim uma fórmula. Eu vou trabalhando de acordo à necessidade da pessoa, né? Porque eu vou tendo conversas, eu vou tentando entender quais são as principais dificuldades da pessoa e a partir dali nós montamos um plano de ação que seja adequado para as necessidades. Porque essa é a minha principal filosofia de trabalho, é apresentar soluções que vão de acordo às necessidades das mulheres, das pessoas em geral. Porque eu sei e entendo que nós somos pessoas diferentes, com vivências, com necessidades, com questões diferentes. Então, ter algo que seja genérico acaba não sendo tão útil assim no final do dia. E eu não quero vender algo só por vender, eu quero vender algo que eu sei que no final do dia vai gerar resultados reais para a vida daquela pessoa. Então, a minha consultoria
É assim, né? É assim. Eu vou tendo algumas reuniões com a pessoa. Numa primeira fase, eu converso para tentar entender, né, quais são as dificuldades, o que é que a pessoa está à procura. E nas restantes, nas 2, 3 seguintes restantes, nós vamos trabalhando nas soluções, nas ferramentas, nas mudanças, nos investimentos que precisam ser feitos. Eu ensino também muito as minhas clientes a fazerem investimentos de forma consciente e inteligente, porque eu entendo que ninguém cava dinheiro, né? Então, quanto mais específico e de uma forma mais eficiente nós conseguimos empregar o nosso dinheiro, melhor, desculpa, né? Porque não adianta estarmos a gastar um monte de dinheiro e depois não servir para gerar resultados reais. Então, isso é muito que eu trabalho com as consultorias. Mas eu entendo que também existem pessoas que querem ter acesso aos meus serviços, à minha consultoria, e não conseguem por talvez, né, ser um orçamento que não está muito dentro de acordo à realidade delas. E para isso eu tenho um trabalho que é um pouco mais simplificado, né, que eu não tenho uma intervenção tão direta, mas eu desenvolvi um mecanismo que ajuda a pessoa a ser um pouco mais autossuficiente nessa questão. Ajuda a pessoa a definir o seu estilo pessoal, ajuda a pessoa a fazer compras de uma forma mais inteligente, a fazer escolhas de uma forma mais inteligente, a conseguir pesquisar referências, a ter ferramentas que lhe permitem ser um pouco, digamos que autodidata. E é basicamente com isso que eu trabalho para além, né, dos trabalhos mais de publicidade, dos conteúdos. E sobre a loja, não falaste? Olha, e tem a minha loja, que eu vendo roupas, né, artigos mais femininos. E lá eu vendo, não são, assim, todas as coisas mais voltadas ao meu estilo pessoal, porque eu entendo que nem todo mundo é igual a mim, nem todo mundo gosta do que eu gosto. Então eu tento pegar, assim, coisas mais clássicas, um pouco mais tendências e misturar e colocar ali à disposição para quem quer, para quem gosta. Como é que é a tua rotina, Jane? Como é que tu geres o teu tempo profissional com o tempo pessoal? Essa é uma das questões mais difíceis, né? Essa é uma das questões mais difíceis, porque eu tenho muitas funções, né? Tenho muitas funções, porque mãe, esposa, estudante e empreender no digital acaba sendo Um desafio. um pouco complicado. Então eu tento ter uma gestão de tempo, ou tento organizar o meu tempo da melhor forma possível. Por exemplo, eu tenho um dia específico que eu faço trabalhos mais administrativos, né? Que eu cuido da organização dos conteúdos, eu faço meu planejamento mensal, crio os roteiros, vou pensando nas ideias, vou buscando as referências. Eu faço esse trabalho um pouco mais interno da minha empresa, né? Assim. E eu tiro um dia só para gravar, eu tiro um dia só para editar. No início, para mim, era mais difícil, porque eu contava a 100% com a ajuda do meu marido, porque ele que ficava com a minha filha para eu poder gravar, poder fazer essas coisas todas. Só que depois começou a ser um pouco inviável, porque ele tem o trabalho dele, ele tem as coisas dele. E pronto, eu acabava tendo que me sacrificar um pouquinho mais, né, porque eu tinha que deixar ele ir lá com os trabalhos dele. E depois achamos melhor termos uma ajuda a mais, né? E então, agora eu tenho essa ajuda a mais, que é alguém que cuida da minha filha por nós, e é esse tempo que eu tenho para gerir, para editar, para cuidar da área mais comercial, falar com os clientes, gerir data, gerir relatórios e tudo mais. E ainda tem a parte de ser estudante, também tem que entrar ali no meio, e eu vou gerindo como dá. Tem períodos em que eu vou redefinindo as prioridades, né? Tem períodos em que eu não consigo me focar muito, né? Porque o período de provas e mais, tenho que dar mais ali para a escola. E tem períodos que eu também consigo dar uma equilibrada maior. Tem dias na semana que são dias que eu não dou para nenhum dos dois, é mais da minha família, do meu marido, da minha filha. E é assim que eu vou gerindo essa loucura toda, né?
se tu olhares para o nosso mercado, quais são assim os estilistas que tu achas que são tipo top? Assim, eu gosto muito da Fio Negro. Eu gosto muito da Rose Palhares, acho que não tem como não falar dela, porque ela é uma das maiores referências. Nós, aqui, infelizmente, né, é um mercado que, assim, ainda é muito, muito debilitado. Até há alguns anos, eu acho que entre 2016 e 2017, que foi a última edição, eu não tenho bem a certeza qual dos anos, ainda tínhamos o Angola Fashion Week, que era uma plataforma que conseguia dar muita mais visibilidade a pessoas que trabalham no mercado, quer seja para estilistas, quer seja para modelos, mas desde que esse projeto acabou findando, hoje em dia não se vê muito mais. Eu sinto que há muito que a volta desse mercado da moda em Angola começou a acontecer mais quando esses profissionais começaram a migrar para as redes sociais. Quando começaram a apresentar os trabalhos para as redes sociais, acabou-se tendo um resgate maior daquilo que já se tentou fazer antes. E também pelo fato de muitas pessoas que trabalhavam diretamente nesse setor, por detrás, a impulsionar esse setor, acabaram meio que se desligando, né? Muitas agências agências de modelo acabaram se deixando de Existir, as revistas né? também. As revistas também. Antes nós tínhamos a Chocolate, né? Mesmo a Caras também. A Caras eu não sei se a Caras também. ainda existe. Eu também não Acho que sei. também. Não sei se ainda existe. Que eram plataformas que ajudavam, né, a dar assim um input maior, que acabaram assim se desligando. Hoje nós temos algumas marcas, algumas pessoas, mas que já não é nada assim muito mais marcante. E também tem uma questão que é uma questão econômica, que acaba impactando muito nesse setor, por não ser por não ser digamos que um serviço de primeira necessidade, acaba sendo deixado um pouquinho de lado, porque o poder econômico das pessoas diminuiu muito. Então, verdade seja dita, entre escolher o que comer e o que vestir, eu vou escolher o que comer. Mas eu acho que nós aqui em Angola temos um conceito um pouquinho diferente. Não é só a questão de escolher entre comer e o que vestir, porque eu vejo muita gente que não tem grandes posses, mas vai estar com o iPhone na mão, ou vai estar com um sapato que se cópia, se réplica, se não é, né? Já falamos um pouco aqui sobre isso, mas está com Balenciagas, Louis Vuitton, supostamente, né? Nos pés. Sim. Então, nós temos a questão para mim, para Angola, é a valorização mesmo do trabalho local. E depois é o preço também, porque o custo do trabalho local também é alto. Exatamente, e era mesmo nesse ponto que eu iria chegar, que é a questão mesmo do próprio investimento em si nesse setor, porque antes de investir a pessoa também acaba pensando um pouco se realmente é um setor que vale a pena ou não investir, principalmente por causa da questão do retorno, olhando para a nossa condição socioeconômica. Porque digamos que o grupo de pessoas que consegue, né, oferir a esses serviços, a esses eventos, a esses produtos, acaba sendo muito pequeno, reduzido, né? Então é uma coisa que as pessoas acabam e nós vemos também, eu vejo, né, muito, por exemplo, pessoas que trabalham com algum segmento da moda, principalmente, por exemplo, os estilistas, que não conseguem se manter a viver disso, porque acaba sendo inviável. Eu, de forma pessoal, eu estou aqui, basicamente, esse trabalho é a minha principal fonte de rendimento. Eu consigo ter isso porque eu tenho o privilégio de ter uma estrutura que me permite isso, mas essa não é a realidade da maior parte das pessoas que trabalham em moda, assim. Não é.
isso em moda, isso nas redes sociais, a maior parte das pessoas que vocês veem que conseguiram, em Angola, que conseguiram, por exemplo, deixar trabalhos seculares para se focar a 100% nisso, é porque têm uma estrutura que lhes permite dessa forma, mas que não é a nossa realidade. A maior parte das pessoas que trabalham com isso têm que trabalhar e conciliar, porque precisam se manter, Exato. precisam se manter e precisam investir também nisso, porque o próprio trabalho em si não dá o retorno suficiente para se aquilo. manterem, né? Para manterem os negócios e para viverem disso. Então, é uma problemática enorme que existe. Mas eu acho que cada ano que passa, pelo menos, nós conseguimos ver que as redes sociais vão ficando mais rentáveis para Angola. Sim. As pessoas vão ganhando outro tipo de consciencialização também. Hoje em dia, em Angola, já existem pessoas, podem não ser muitas, mas já existem pessoas que vivem a 100% das redes sociais. Sim, já. Eu acho que isso é ótimo. Sim. E quem está agora, porque nós somos um país com quase 40 milhões de pessoas. Então, é muita gente. Não tem como esse mercado, em algum momento, não crescer assim, não, né? Não tens como. É quase impossível. Sim. Porque, principalmente aquilo que se faz hoje, é muito importante. Não falo só especificamente no mercado da moda, mas falo na difusão do conhecimento, na interação, na forma como nós vamos ganhar ideias, trocar, fazer negócios. Exato. Porque hoje em dia não fazes só negócio com base, olha, como antigamente, né? Reuniões, papéis, contratos e sentam. Sim. Então, existem um monte de inovações, e é bom que eu estou a falar de inovação, é propositado, que ajudam a trazer esse tipo de progresso, que eu falo, né? Eu acho que é porque nós estamos aí, né, todos no mesmo caminho, que é o progresso. Que a tecnologia tem isso, né? Tem isso, ajuda as sociedades a terem mais progresso. Mas eu falei da inovação porque era já uma provocação. Como é que tu mantens a inovação? Essa é uma pergunta difícil. Yeah. Esse segmento, a moda, ela tem assim um percurso natural que acaba ajudando a estarmos sempre a inovar, né? Porque a moda é cíclica e, embora não exista mais nada, entre aspas, novo, mas existe sempre novas releituras do que já existe. Isso acaba me ajudando a ter perspectivas e olhares sempre novos dos assuntos. E também pelo fato de eu me expor muito, não só a conteúdos, mas a pontos de vista diferentes dos meus, em conversas, principalmente com as pessoas à minha volta, os meus amigos, o meu marido, principalmente, que é assim a pessoa com quem eu mais troco ideias, eu consigo ter visões diferentes e perspectivas diferentes sobre os assuntos, e eu consigo trazer isso para o meu público de uma forma que eu entendo que lhes vai ajudar em alguma situação ou em algum momento. Então, é sempre esse trabalho de entender também que, como profissional, eu não posso me estabilizar numa zona assim de conforto. Eu preciso de estar sempre atrás, né, das coisas, preciso estar sempre a ler, a investigar, a perceber o avanço, né, a ir atrás do avanço, que é para continuar a trazer sempre coisas novas e para não parar no tempo também. Acho que uma das coisas que eu quero muito, muito ver no teu conteúdo é a opinião sobre looks. Porque tu fizeste isso agora, recentemente, no Zap News, yes. E pá, tu nasces para aquilo. Eu vi, eu disse fogo, uau. É algo que não está nas tuas redes. Eu fiquei tipo, mas por que ela não faz isso? Esse é um conteúdo que, para ser muito honesta, eu fico com muito medo de fazer. Mas por quê? Eu fico com muito medo de fazer porque, assim, eu julgo as pessoas
mas não é esta pública. É uma coisa que eu faço mais internamente, porque eu assim, me sinto um pouco desconfortável e eu fico com um pouco de receio de estar a pisar em ovos ou de dizer alguma coisa que pode magoar uma outra pessoa ou de deixar um pouco que sejam os meus conceitos pessoais sobre aquilo que eu vejo a dar opiniões, né? E pronto, e não ser profissional, né? Não conseguir ser profissional a todo o tempo, enquanto vou fazendo isso. É uma coisa que eu já pensei e, por acaso, essa experiência dos Zap News foi uma experiência que eu relutei muito, muito em aceitar, mas eu acabei indo porque eu também consegui ter um pouco de mais controle, né, lá naquilo que eu iria dizer, porque eu já consegui ter um acesso prévio àquilo que eu iria falar, àquilo que eu iria ver. Então, já consegui dar uma controlada maior, consegui me sentir mais segura. E foi uma experiência boa e até me ajudou a ver que eu talvez iria conseguir trazer isso para o meu público, porque como é o meu perfil, eu consigo organizar as coisas, né, Sim. de uma forma que me favoreça. E, mas é uma coisa que eu, honestamente, tenho um pouco de receio, né? Tenho um pouco de receio, uma coisa um pouco mais pessoal minha, né? Uma coisa mais pessoal, de ficar com receio, tipo, será que não vou magoar a pessoa? Será que a pessoa vai entender o que eu quis O dizer feedback das pessoas, das né? pessoas, né? E, enfim, acho que é isso. Acho que é isso. É uma guava mesmo. Epá, estou-vos a dizer, é assim, eu aprendi, e isso eu aprendo todos os dias, porque há aquelas pessoas que chegam, tá vendo aquelas pessoas que chegam e dão opiniões, bem nada a ver contigo. O que é que você faz? Ignora. Eu sou assim, mas também tudo vai depender muito da pessoa. Se for uma pessoa que eu tenho que estar constantemente na minha convivência, Tu ignoras. eu ignoro e sigo. Se voltar a fazer, eu já dou uma situada. Porque eu gosto de dar um pouco de situada. Só que, tipo, olha, tu já vê aquilo? Não faz. Porque eu digo sempre, eu sou bom, mas sou rabugento. Yeah. Agora, se for, principalmente acho que a nível profissional, quem está no public eye, né? Nós estamos aqui, fazemos o Dindin Talks, eu já sei que vai ter críticas. Isso para mim é extremamente normal, porque em esta pública tudo é possível. Sim. Agora, especificamente falando de moda, eu acho que é sim uma questão de opiniões, mas o que é que não é feito de opiniões? É verdade, tudo. Principalmente quando tu estás a falar da moda, tu tens sei lá, o Karl Lagerfeld, ele tem um conceito de criatividade. Você vai Sim. pegar o Alexander McQueen, tem outro conceito Tem de outro. criatividade. Você pega o Olivier Rousteing, tem outro conceito. Tipo, cada um tem uma forma Tem de ver sim, e a visão deles que monta Exato. as grandes marcas que eles lideram, as coisas que eles fazem e Sim. mudam o mundo. Então tu tens que dar mesmo a tua opinião. Porque É eu verdade. particularmente achei super fixe, gostei de ouvir aquilo que tu falaste lá e a forma natural como tu partilhaste o conteúdo. E acho que tens de fazer isso. Minha opinião. Está anotado. Deixa já o desafio, Tá né? anotado, Só estou tá a jogar anotado. assim o desafio. Nós já estamos a chegar. Olha, já estamos a olhar mal aqui, Daniela. Tens que já avançar aqui com mais alguma Eu coisa estou que a nós ver temos que aqui o saber. Gil, já está a se aproximar aos poucos. Já está a se movimentar aqui. Eu estou a ver os haters. Mas prontos. Vamos ignorar um bocado. Vamos, eles vão nos aguentar. Ninguém lhes mandou vir aqui. Tem que justificar os 50 mil. A nível de conselhos, principalmente sendo uma empreendedora feminina, o que é que tu irias dizer às pessoas que te ouvem? Tipo, conselhos, né? O que fazer, o que não fazer. Eu acho que o principal conselho, que já inclui o que fazer e o que não fazer, é uma coisa que eu aprendo observando a minha maior referência de empreendedor, de empresário, que é o meu digníssimo marido. Esposo. Sim. Casem bem, mas é pá. Que é a importância de nós valorizarmos o que fazemos e deixar isso bem claro às pessoas, né?
Nós nunca podemos baixar o nosso nível para caber naquilo que as pessoas Acham que é o esperam nosso nível. de nós, acham que nós merecemos. Melhor do que nós, não existe ninguém para dizer quanto vale o nosso trabalho. Yeah. Porque nós melhor do que ninguém, entendemos o que está envolvido. O quanto precisamos de investir, quer seja meios monetários, quer seja todo o empenho que colocamos no nosso trabalho. E foi desde o momento em que eu comecei, por causa do meu marido, mais uma vez, a olhar o que eu faço como um trabalho e a posicionar as pessoas à minha volta e quem viesse ter comigo de que esse é o meu trabalho e por ser o meu trabalho ele precisa de ser encarado com respeito, é assim que eu faço, é assim que eu trabalho. Se para vocês for confortável, tudo bem, se não for, está tudo bem também, mas daqui nós não saímos. Isso é uma coisa que fez completamente a diferença, que me ajudou até, por exemplo, a ter contratos muito bons, né? Me ajudou também a desfazer contratos que não eram bons, né? Porque as pessoas não respeitavam a minha forma de trabalhar, não respeitavam o que eu fazia. E isso é uma coisa que faz toda a diferença, nos posicionarmos como profissionais. Que isso como diz o meu marido sempre, isso é o que põe comida na mesa da minha família. Se para ti, tu não encaras dessa forma, então não tens como trabalhar comigo. Yeah. Porque isso é o que dá de comer à minha família, então precisa ser encarado com respeito. Então acho que esse é assim, o maior conselho nesse mundo. Não importa pai, mãe, papagaio, periquito, não importa. Todo mundo tem que respeitar o teu trabalho, tem que respeitar aquilo que tu fazes. E a partir daí, tu começas a notar que as pessoas à tua volta começam a respeitar o teu trabalho. Eu lembro que acho que há uns 2 meses, eu fiz um trabalho com alguém, ela entrou em contato comigo e me disse, olha, eu gosto muito do teu trabalho, eu acho que o meu negócio e tu têm assim a mesma comunicação e tal e tal. E eu apresentei o meu portfólio, ela me disse, olha, será que eu posso oferecer um serviço e tal? Ela disse, não tem como eu fazer esse trabalho sem eu ter acesso ao teu serviço, porque eu só indico aquilo que eu uso e atesto e vejo que é uma coisa boa. Mas, olha, o meu portfólio é esse, eu trabalho assim, 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 esses são os valores. Ela me disse, olha, eu no momento não tenho como te pagar o que tu cobras, mas se tu me permitires, eu posso pagar, olha, uma prestação agora, outra prestação depois. E eu aceitei, porque eu senti que ela respeitou o que eu faço. E ela só não pôde no momento, porque ela não tinha como. E eu, não sou coração de pedra, né? Vou ceder. Mas ali existiu algo desde o início, que é o respeito por mim e pelo que eu faço. Amanhã, quando ela tiver mais, ela vai pagar. Ela vai pagar, porque desde o início já se estabeleceu esse limite. E isso é muito importante. Em todas as relações humanas, os limites são importantes. Muito importante. E nessa questão que envolve trabalho, que envolve dinheiro, mais ainda. Sim. Mais ainda. Então, acho que esse é o principal. Acho que esse é o principal. Dentro da tua experiência de trabalho, já tiveste alguma situação menos boa, tanto com o cliente, com alguma... Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Todos os dias eu recebo mensagens, não sei o que, quero trabalhar e tal, e eu mando portfólios e verdade seja dita, os meus preços nem são assim os mais XPTO do mercado. E eu recebo com cada coisa, mas a fulana que tem X tal de números nem cobra isso. Nem cobra isso. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Isso é... O prato do dia. Prato do dia. É do tipo, quero trabalhar e tal, e eu mando o portfólio. Afinal cobras. Afinal cobras. Não sei o quê. E um monte de propostas, um monte de marcas grandes que tentam
assim, palavras um pouco mais politicamente corretas, tentam se aproveitar, né? Fazem assim propostas surreais, né? Irrealistas. E que, pronto, eu às vezes vejo e fico tipo, opa, não é tão mal assim, mas quando eu for para o meu comercial, que eu vulgo o senhor meu marido, ele diz, não, 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 Nunca. não, 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 Volta, não, né? não. Por isso, é melhor não fazer. Yeah. É melhor não fazer. Porque aqui em Angola também tem muito disso, né? As pessoas escolhem muito quem elas respeitam. Escolhem, né? Escolhem assim quem elas respeitam e quem elas não querem respeitar. E se tu te colocas assim numa posição que lhes dá a entender que tu tens, entre aspas, tipo, muita fome ou sede, eles vão te usando, vão usando a tua imagem, vão usando aquilo que tu construíste para aumentar o deles, enquanto tu Não ganhas não nada com ganhas isso. nada. Yeah. Então, há que ter muito cuidado, né? E aí vem essa importância de nos posicionarmos, né? Como profissionais, como isso é o meu trabalho, eu sou a minha empresa, isso é uma empresa, então, antes de qualquer coisa, acordos precisam ser feitos, né? Termos precisam ser bem definidos, porque senão, quando te das conta, tu estás 1, 2, 3 anos a trabalhar num determinado espaço, porque é um trabalho e que tu não Não ganhas nada com não isso. ganhas nada. Eu tinha recebido uma proposta de uma rede de televisão para fazer um programa, fazer uma rubrica de um programa e tal, e disseram, não, olha, gostamos muito do trabalho e tal e tal. E eu fiquei tipo, ok, muito obrigada pelos elogios e tal, mas Quanto, sim? vai ser vantajoso para ti, porque tu vais ter mais visibilidade, não sei o quê, não sei o quê. E eu comecei a pensar, pô, o combustível não se paga com visibilidade. Manutenção do carro não se paga com visibilidade. O teu tempo em O meu si. tempo, a minha energia, o meu conhecimento, que foi algo que foi uma construção de anos E com investimento. e com investimento de anos que eu precisei fazer. Para mim não é vantajoso. E eu não aceitei. E depois eu acabei descobrindo que eles já têm as pessoas que eles pagam e ficaram talvez com a impressão de papai, ela como talvez não é muito conhecida e tal, vai assustar. vai assustar, né? Vai assustar, vai querer. Só que Não é por aí. eu prefiro não fazer. Prefiro não fazer, prefiro não fazer trabalhos assim que Não agregam. que não agregam do que fazer só por fazer. Porque não é vantajoso. Não é só vantajoso, também como não é justo. E é uma coisa que eu costumo dizer sempre ao meu marido: não é justo que a pessoa te use para render e não te queira pagar. Não é justo. Não faz sentido. E porque se a pessoa vem ter contigo a pedir os teus serviços, é porque ela reconhece que o teu trabalho Tem valor. tem valor. Então, se tem valor, por que não pagas? Tá. Não, mas isso é porque é a mentalidade do empresário angolano. Sim. O típico empresário angolano não gosta de pagar bem as pessoas, não gosta de pagar de um modo geral quando tem alguma coisa, ele quer tudo de borla. Tudo de borla. E acha-se no direito de fazer isso com pessoas que ele entende que não têm o mesmo valor que ele mesmo. Então, tu tens isso. Porque é uma faca de dois gumes. Porque tu, de um lado, tens os empresários que não querem pagar bem as pessoas. Do outro lado, tens os trabalhadores dos empresários que, por já ganharem mal,
ainda acham que o outro, o que vem a seguir, não pode ganhar mais do que ele. Exato. Eu quero tirar Ou o lugar. mesmo às vezes nem é ganhar mais do que ele, é ganhar alguma coisa. Às vezes tens isso, porque se tu fores ver, se calhar o dono dessa televisão iria te pagar. Yeah. Tá a ver? Mas as pessoas Que estão embaixo ali no À rivais. volta, é que sim. não. Mas pagar por quê? Não, eu não ganho isso, ou eu não ganho nada, ou na condição dela não ganharia. Tá? Tem Yeah. toda essa discussão que depois volta novamente para a questão eficiência, tá Sim. vendo? Porque se nós queremos eficiência, nós temos que pagar. Exato. Temos que pagar. Exato. E quando nós nos recusamos a pagar, isso causa muitos problemas. Uhum. Eu vejo a forma como os americanos pensam e trabalham. Eles são extremamente on the clock sobre as coisas. É do estilo, pá, qual é o teu preço? Não sei o que, posso pagar? Pago. Não posso pagar? Move on. Move on. E não falo nem só dos americanos, falo de várias partes, de Sim. várias pessoas, Sim. várias nacionalidades, a forma Sim. que pensam. Uhum. É mesmo assim. Sim. Porque nós estamos no mercado. Isso é o meu ganho. Se eu encaro o meu ganha-pão para mim é importante, eu gosto de ganhar dinheiro. Imagina outra pessoa. Outra pessoa, exato. Tá a ver? Exato. Então, temos que ter sempre isso em mente para que a coisa faça sentido, porque senão não estamos a ganhar nada. E a única forma de educar essas pessoas é mesmo dizer não. Não, é verdade. Nem É é verdade. discutir muito. Nem é não. discutir muito, yeah. É dizer, dizer não. de forma muito educada e diplomática. Uhum. Olha, muito agradeço, mas não. É melhor não. Yeah. Agradeço, mas de jeito. Mas... Beijos. Acho que nós já estamos aqui na reta final. As olhadas continuam, família. Eu não quero só aqui talas depois, porque aqui é complicado. E é são muita rancorosos. gente. E aqui Mas gostam. espera aí, na família, tenho mais uma pergunta para a Jane. Uhum. Desculpa te cortar, Chico. Não, à vontade. Vamos deixar esperar um bocadinho. Agil, mais 5 minutos, já? Se Jane, virem. na senda do que nós estávamos a conversar, qual é o cliente, no teu ver, que é mais desafiante? O amigo que quer o teu serviço, mas quer desconto, ou a empresa que também quer desconto, mas ao mesmo tempo não quer? Qual é o mais difícil? O amigo que não quer pagar ou a empresa que não quer valorizar? O amigo, sem O sombrar amigo? dúvidas. Yeah. O amigo Que não quer pagar em que geral. não quer pagar. Yeah. Porque, principalmente, amigos, tipo, amigos, pessoas assim, próximas, né? Familiares e tal, acabam tendo um pouco mais de dificuldade de encarar isso com mais de seriedade do que as outras pessoas. Porque as outras empresas, eu já me apresento como sendo uma empresa também. Só que os meus amigos e famílias conhecem a Jane fora das redes sociais. É bem engraçado que a minha mãe, ela só teve assim noção, a minha mãe e os meus irmãos só tiveram noção assim, do meu trabalho e da pequena relevância que o meu trabalho tem quando eu fui para a televisão. E tiveram assim pessoas que ligaram para o meu irmão, para a minha mãe, a dizer, olha, a Jane estava na televisão, não sei o quê, a Jane... E a minha mãe disse, a minha mãe trabalha num salão de cabeleireiro, ela diz que não tem uma semana que não tem uma cliente que diz, olha, poças, a tua filha, ela dá muitas dicas, eu sigo as dicas dela e não sei o quê. E só foi assim que a minha mãe foi entendendo que aquilo era um trabalho e tal. E a minha mãe volta e meia, ela me diz, olha, tem uma minha amiga que tem uma loja de roupas, a Jane, vem só fazer um vídeo, não sei o quê. Eu digo, mãe, tem que pagar. Mas é minha amiga, Jane, não sei o quê, já nos ajudou muito, não sei o quê. É mais difícil para ela, e também porque, principalmente para os nossos pais, eu digo os meus pais, que vêm da época dos trabalhos convencionais, né? Para eles é um pouco mais difícil ver isso como sendo um trabalho, né? Sendo um trabalho. Meu pai até ligou para mim e disse, opa, Jane, encontrei-me com alguém, disse, mas minha filha é famosa. Fiquei tipo, mas famosa como? Lá ele me mostrou os teus vídeos, eu fiquei tipo, essa nem parece a minha bebê, como assim? Eu disse, opa, Yana, agora faço vídeos e não sei quem. Ele disse, sim, te pagam. Eu disse, mas pagam? Como? Ele disse, não entendi, mas
Pronto. prontos, mas é mais difícil. É mais difícil lidar com pessoas com quem nós já temos essa relação um pouco mais pessoal, né? Do que com as empresas, com as marcas, né? Porque até essas pessoas já vêm conosco, ou já vêm ter conosco nessa questão mais comercial, né? Enquanto os nossos amigos e tal vêm com um pouco mais também assim do sentimento, né? Do sentimento que já existe ali. Então acho que é mais difícil lidar assim com Tu é mais próximo. os meus amigos. Me paguem, faz favor. Não, eu sou desse. Eu, qualquer coisa que a pessoa, não, olha, eu faço tal coisa. Não, me fala já qual é o preço, para eu ver se eu me organizo. Eu, pelo menos, sou assim. Eu penso assim, eu acredito nisso, porque eu acho que você pagar é mostrar respeito pelo trabalho alheio. Exatamente. E para além de mostrar respeito, é apoiar. É apoiar, sim. Porque uma empresa não se constrói com beijinhos ou miminhos. É verdade. É mesmo money. Esquece. Tudo é custo nessa vida. E nos tempos em que nós estamos a viver, os investimentos são cada vez mais altos. Claro. São mais caros. Definitivamente. Bem, antes de nós irmos já para a nossa reta final, a última pergunta é sempre: o que é que tu queres deixar como legado? Ai, o que é que eu... Essa pergunta é interessante. Eu acho não, tenho a certeza que conseguir impactar de forma positiva a vida das pessoas que consomem o meu conteúdo é, sem sombra de dúvidas, o que eu quero deixar como marca, né? Todas as vezes que eu recebo um feedback positivo, para mim é um sinal de que eu estou a fazer o que é certo e estou a ir para o caminho certo e estou a deixar a marca que eu quero, né? Como é que eu diria, essa capacidade de conseguir impactar, nem que for na vida assim, de uma única pessoa, conseguir gerar um retorno positivo para alguém que aplicou algo que eu disse, é o que me motiva. É o que me motiva, é aquilo que eu quero deixar como legado. Pô, a Jane conseguiu fazer isso, conseguiu ajudar a pessoa X a fazer isso. Acho que é isso. É isso que conta. Ou seja, colocar um grãozinho de areia na vida de cada um. De cada pessoa. Acho que esse teu legado está super alinhado com o que nós também queremos fazer. Com o que nós fazemos, né? Porque a ideia é sempre colocar um pouquinho. Se a gente conseguir mudar ou ajudar alguém a ver uma coisa com maior clareza, nós já estamos a fazer um ótimo trabalho. É verdade. É o que eu penso. E eu acredito que isso é das coisas mais nobres. Sim. Que um ser humano pode fazer. Pode fazer. É verdade. E pronto, já estávamos na reta final, mas pensar dessa forma é algo que me ajuda muito, porque às vezes eu recebo muitas propostas e às vezes são propostas que são um pouco desalinhadas com essa questão de agregar valor, né? Conforme eu já disse, eu sou muito fissurada em agregar valor por meio dos meus conteúdos. Então, saber que eu quero deixar coisas positivas na vida das pessoas, às vezes me inibe também, às vezes, de aceitar propostas que eu sei que, até me daria um retorno financeiro bom, mas eu estaria talvez a indicar ou a divulgar algo que eu sei que não é uma coisa correta. E eu não quero ser marcada, eu não quero ser linkada a coisas que eu não considero que são boas. Então eu tenho sempre esse cuidado. Isso é algo que me ajuda muito a direcionar o meu trabalho e a construir a imagem que eu quero para mim, que eu quero para a minha marca. E é isso. Bom, Jane, sinceramente, eu já sabia que esse capítulo todo ia ser ótimo, né? Tipo, eu não tinha dúvidas. E eu vos avisei que ela estava, não, eu sou tímida, vê. Não, bem natural. Afinal é tudo natural. Não, mas assim, primeiro é que tu eu acho que, do modo geral, tanto tu como a Daniela já lhe falei isso há bem tempo, né? Toda hora.
A dicção feminina é outro nível. E depois, como tu tens muito conhecimento, tu estás sempre muito confortável com aquilo que tu estás a falar, porque tu sabes exatamente o que é que tu estás a passar. Falamos bem tempo sobre moda, o que foi super fixe, mas falamos numa vertente muito da apresentação profissional, Sim. de como é que a moda pode ajudar no meio profissional, pessoal, até no âmbito psicológico, né? Porque uma pessoa, quando está melhor vestida, quando sente-se bonita, quando se sente-se bem apresentada, isso tem um impacto diferente na vida do ser humano, naturalmente. Então, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado por esse episódio, por tudo que tu falaste, tudo que tu partilhaste. Nós queremos, naturalmente, acho que é aquele momento que tu tens que falar das tuas redes sociais, onde é que a gente te encontra, basicamente vendes o teu peixe. E depois, para encerrar, temos uma pergunta que hoje é da Daniela, até onde eu sei. Então, acho que a câmera é aquela ali, o palco é todo teu, para vender o teu peixe. Como é que eu falo? Não, à vontade. Vai falar, Jane, nas minhas redes sociais é isso e aquilo, essa parte aí. Tu fazes isso melhor do que eu, calma. Eu sou a Jane e para vocês conseguirem encontrar o meu trabalho, as minhas redes sociais, o meu Instagram é _ajani, com 2 Es no final. E o meu TikTok é a Jani King, é lá onde vocês conseguem encontrar os conteúdos que eu posto, conseguem encontrar também os meus serviços, né, os trabalhos que eu presto de forma mais individual. Exatamente. Exato. Agora a Daniela. Aquele momento. A Jani. Se tu tivesses todo o dinheiro do mundo, um dia acordasses e fosses... O que é que tu, todo o dinheiro do mundo, sem limites, o que é que tu irias comprar e o porquê? Tem que ser uma coisa assim, material, né? Não, depende de ti. Tu tens todo o dinheiro, tu é que sabes o que compras. Acho que eu compraria uma casa com quintal enorme. Por quê? Porque eu cresci em apartamento. Cresci em apartamento e cresci assim. A minha família sempre foi, de forma geral, a minha mãe e os meus irmãos. E ao longo dos anos, os meus amigos, as pessoas com quem assim eu fui firmando relação ao longo dos anos, se tornaram a minha família. E eu gosto muito dessa coisa de casa, das pessoas estarem em minha casa. Então, eu queria ter assim, um quintal enorme para dar festas de quintal, em que eu pudesse receber todo mundo, a minha família, os meus amigos. O meu sonho é ter uma casa com quintal grande. Poder dar assim, almoços e tal, e conseguir reunir as pessoas que eu amo, que eu prezo assim, dentro de casa, para além de que hoje em dia a casa se transformou no meu lugar de conforto, né? Se transformou no meu lugar de conforto. Então, poder ter um sítio confortável para estar com a minha família, que é assim a coisa mais importante da minha vida toda, acho que seria o que eu faria como se eu tivesse muito dinheiro. E o resto do dinheiro eu daria ao meu marido, que ele gere dinheiro melhor do que todo mundo do mundo. Oh, meu Deus, esse é um corte, juro. É um corte mesmo. Eu dou dinheiro ao meu marido, oração do Cuti. Eu sempre digo a ele que eu, por exemplo, se recebesse 10 milhões, eu tiraria 2 milhões que é para eu comprar o que eu quisesse. E o resto eu daria a ele que é para ele... Oração do Cuti, parte 2. Boa mulher. Oração do Cuti, parte 2. Ele gera dinheiro melhor do que... Eu nunca vi uma pessoa no mundo que gerisse dinheiro tão bem quanto ele. Então, eu como não sou boa com as finanças, então entrego essa pasta a ele. Aprendam backstage, aprendam. Boa mulher, Estão a escolher à toa vocês. Olha, muito obrigado mais uma vez, Jane. Para todos que nos ouvem, por favor, subscrevam ao nosso canal, que são, Daniela? Dindim Talks. Encontram-nos no YouTube, onde nós estamos agora.
Instagram, TikTok e Facebook. E mais uma coisa, o meu nome é Cizinando Silva, sou o vosso suspeito de todas as horas. Estou a falar isso porque me criticaram no último, não falei isso, então tinha que falar isso agora no final. Esqueceste do princípio. Eu esqueci também no princípio. Mas o pior é que, tipo, me deixem, então, give me a break. É tipo, estamos em 2026, começamos o ano agora, já começamos o ano a me criticarem. Essa gente, eu juro, eu não sei onde é que vocês querem parar. Mas pronto, sigam nossas páginas, digam aquilo que vocês querem ouvir, quem vocês querem ouvir, o que vocês querem ouvir. E, por favor, não esqueçam de suportar todo o nosso trabalho e principalmente o trabalho da nossa convidada. Do meu lado e do lado da minha digníssima co-host, Daniela Van Dunen, é tudo.